Oi, pessoal, vamos falar agora sobre a primeira lei de Mendel, tá? Eu já vou partir diretamente para os cruzamentos que ele fez para poder chegar ao resultado do postulado da primeira lei, tá bom? Então ele trabalhou com duas informações inicialmente, que foi a cor das sementes. Ele pegou duas sementes diferentes, tá? Uma de cor amarela e uma de cor verde, para fazer o cruzamento. Ele percebia que essa amarela, ela aparecia em maior proporção no ambiente do que a cor verde, tá bom? Então ele ficou se perguntando por que tem mais sementes amarelas, mais ervilhas amarelas do que ervilhas verdes. Com esse cruzamento, ele chamou aqui dessas primeiras sementes de geração P. Geração P. P vem de parental, tá bom? Então, como que ele fez esse cruzamento? Como essa característica aqui é dominante, a gente identifica esse gene que a gente está estudando, que é a cor da semente, como Vzão, Vzão. E esse aqui que é recessivo, como Vzinho, Vzinho. Como que eu vou fazer esse cruzamento a partir dessas informações? Eu vou utilizar o que eu chamo de quadro de Punnett, tá bom? Esse quadro de Punnett é como se fosse um jogo da velha. Ó, faço aqui. Pronto. Esse gene aqui eu coloco na lateral, Vzão, Vzão. E esses genes aqui eu coloco aqui em cima, Vzinho, Vzinho. Aqui não tem nada, tá, gente? Vocês isolem, tá? Vou fazer agora a união desses genes. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Eu vou até modificar a letra para ficar diferente mesmo. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Então, ele teve um resultado de 100% de sementes amarelas. 100% de Vzão, Vzinho. 100% de sementes amarelas, 100% de heterozigotas. Esse gene aqui, a gente chama ele de heterozigoto. Então, eu tenho 100% de sementes amarelas, porque eu tenho um gene dominante e um gene recessivo. Mas eu tenho também 100% de genes heterozigotos, tá bom? O que foi que ele fez a partir disso? Ele percebeu que todas essas quatro eram sementes amarelas. Então, ele fez o quê? Ele pegou uma semente amarela e cruzou com a mesma semente amarela, com a mesma característica, ficando dessa forma. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Duas sementes amarelas. Por que ele fez isso? Porque ele pensou o seguinte: se eu estou cruzando uma semente amarela com uma verde, então vai sair o resultado amarelo e verde. Mas ele percebeu que saiu todas amarelas. Então ele fez a autofecundação nessas sementes. Vzão, Vzinho versus Vzão, Vzinho. Essa geração ele chamou de F1. F1 é como se fossem os primeiros filhos, tá? E aí ele fez o cruzamento. Vamos fazer novamente esse quadro de Punnett e fazer esse cruzamento aqui para ver o resultado a partir da união de Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Novamente, isola esse pedaço aqui, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vou botar em vermelho para diferenciar. Botei Vzão, Vzão, aí eu coloco aqui no meio. Vzão, Vzinho. Sempre o gene dominante vem na frente. Vzão, Vzinho. Vzinho, Vzinho. O resultado agora já está diferente, porque eu tenho 3 resultados dominantes, um duplo dominante, 2 heterozigotos e um recessivo. Eu sei que o gene dominante identifica a cor amarela, então eu tenho uma semente amarela, 2 sementes amarelas, 3 amarelas. E quantas verdes?
apenas uma, ou seja, 25% de probabilidade de sair uma semente verde e 75% de probabilidade de sair sementes amarelas. Ele chegou a essa proporção, então esse resultado aqui, ele chamou de F2, tá bom? Que é a segunda geração. Essa proporção, ó, cada quadradinho desse daqui é 25%, porque ao todo, isso aqui é 100. 25%, 25%, 25%, 25%, 100%. Quantos genes dominantes eu tenho? Qual a probabilidade de genes dominantes eu tenho? Eu vou somar 25 mais 25 mais 25. Então, eu tenho 75% de genes dominantes, tá bom? Qual é a probabilidade de genes recessivos? Só tenho um, então esse quadradinho aqui é 25% de genes recessivos. Proporção 3:1. 1, 2, 3:1. Então ele chegou a essa proporção. E a primeira lei de Mendel é basicamente o resultado dessa pesquisa dele, no qual ele identifica que sempre as características ela vem dos pais. Os pais eles sempre vão transmitir apenas um gene para o filho, que é o que acontece com a gente. A gente tem metade dos genes dos nossos pais, metade do pai, metade da mãe, tá bom? Vamos agora fazer uma atividade para praticar esse cruzamento bem aqui, para ver como que ela funciona. Então, nós retornamos com um exercício que também fala sobre a primeira lei de Mendel, mas fala sobre outra questão, que é flor. A gente pode utilizar a primeira lei de Mendel para resolver questões, por exemplo, sobre albinismo, sobre plantas, animais, enfim. Ela se aplica para quase todos, na verdade, para todos os organismos, tá? A questão diz assim: uma flor possui cor vermelha, definida pelo gene dominante A. Então, eu já vou fazer o quê? Azão identifica a cor vermelha. Eu sempre vou organizar as informações que a questão me dá, tá? E o seu recessivo Azinho define a cor branca. O Azinho define a cor branca. Qual o resultado do cruzamento entre vermelha, duplo dominante? Como é que é o duplo dominante? Azão, azão. Versus uma cor branca. Então, estou cruzando uma vermelha, duplo dominante, com uma flor branca. A cor branca da flor, ela é identificada pelo recessivo Azinho, mas ele sempre vem aos pares. Então, vai ficar Azinho, Azinho, ok? Como que eu vou fazer esse cruzamento? Vou novamente no quadro de Punnett e vou jogar esses genes aqui. Azão, azão. Oh, gente, ficou tão apertadinho, mas vai dar de ver. Azinho, azinho. Qual é o resultado? Azão, azinho. Azão, azinho. Eu vou só unindo os genes e colocando aqui no centro, tá? Azão, azinho. Azão, azinho. Qual é a proporção, a partir desse resultado aqui, que eu vou... Qual é a proporção fenotípica? Quantas flores brancas eu vou ter, quantas flores vermelhas eu vou ter? Lembrando que fenótipo é sempre característica externa, tá? Aqui tá dizendo que o gene azão identifica a cor vermelha. Então, eu tenho todas as flores vermelhas. Então, eu posso colocar aqui na minha resposta 100% vermelha. Ok? Pronto, fiz a questão. Se a questão te perguntar quantas dominantes vai ter no resultado, todas são dominantes, 100% dominante. Quantos heterozigotos vai ter no resultado? Todos são heterozigotos, 100% heterozigotos. Quantos genes recessivos possui no resultado? 0, não tem nenhum gene recessivo, tá? Vamos passar para outra. Aí tem uma flor branca sendo cruzada com uma vermelha heterozigota. Novamente, uma flor branca ela vai ser identificada pelo gene recessivo azinho. Então, eu tenho azinho, azinho, cruzando com uma vermelha heterozigota. Se a cor vermelha é identificada pelo azão, eu já coloco o azão aqui.
Se ela é heterozigota, eu tenho dois genes diferentes, um dominante e o outro recessivo. Vou lá no quadro de Punnett e faço essa união dos genes. Isolo esse quadradinho aqui, Azinho, Azinho, daqui, Azão, Azinho. E vou o quê? Unindo. Azão, Azinho, mas por que o Azinho não ficou na frente? Porque o Azão é dominante e ele vai sempre inibir a ação do recessivo. Novamente, Azão, Azinho, 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 aí o resultado já altera, e Azinho, Azinho. Quantas flores brancas possui no resultado? Branca, eu sei que branca é todo recessivo, então eu tenho 25% e 25%, porque cada quadradinho desse aqui, cada resultado desse é 25%, então eu tenho 50% de flores brancas. E de flores vermelhas, quantos eu tenho? Novamente, 25%, 25%. 1, 2, 25 mais 25, 50%. E aí a gente fecha a questão. Então, o importante é vocês identificarem sempre no enunciado qual é o gene e o que ele vai identificar no exercício. Organizarem as informações na questão e só assim partir para o quadro de Punnett para poder realizar a atividade, ok? E aí a gente vai fazendo mais atividades para fazer esse treinamento até vocês ficarem craques, feras no quadro de Punnett. Tchau, tchau.